agora eu quero dar uma dica para você que está querendo mobiliar a sua casa ou, de repente, trocar de móveis. Para quem quer deixar a casa maravilhosa. E o melhor de tudo, hein? Sem gastar muito. A Super Casa trabalha com as melhores marcas do mercado mobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade. E o mais legal de tudo isso é que você vai receber os móveis que adquirir na Super Casa imediatamente. É isso mesmo. Super Casa tem tudo à pronta entrega. Ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar dias ou até mesmo meses esperando os seus móveis chegarem. A Super Casa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Super Casa oferece. Sabe qual é? A forma de pagamento. A Super Casa parcela sua compra em até 60 meses com a primeira parcela para 60 dias. Ou seja, você compra agora, recebe agora e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro à vista, fique tranquilo, você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês, conheça a Super Casa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja e os móveis lá realmente são maravilhosos, como vocês estão vendo aí alguns deles. A Super Casa você encontra em 2 endereços. Você encontra um no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André, e tem nova loja na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. Anote o telefone 4438-0064. Acesse o site redesupercasa.com.br. O melhor para sua casa está aqui, Super Casa. E agora nós vamos bater um papo de mulher sobre metabolismo. E a endocrinologista, a doutora Maria Ângela Zaccarelli, vai nos explicar tintim por tintim como que funciona isso. Certo, doutora Maria Ângela? Certo, obrigada pelo convite. Uma boa tarde a todos. Obrigada. O que é metabolismo? O que significa isso? A palavra ela vem do grego, metabolismos. São mudanças, trocas, transformações que acontecem no organismo. Quantas vezes a gente passa por essas modificações? Existe um período certo que isso ocorre no corpo da mulher e do homem? Enquanto o corpo está vivo, acontece o metabolismo. O tempo todo. Dormindo, acordado, em atividade física, em alimentação, o organismo esse metabolismo do organismo é permanente. Agora, eu já ouvi dizer, por exemplo, que quando ouvi dizer e senti, né? Diziam assim, quando eu era mais jovem, porque quando você chegar nos 35, você vai sentir que o seu corpo vai mudar, o seu metabolismo vai ficar mais lento. E também diziam, olha, quando você chegar aos 50, você vai ver que isso vai mudar. Existe uma idade que esse metabolismo ocorre com maior frequência ou a diferença é maior? Não, se você praticar uma atividade física onde você tem um gasto energético, não. Tanto é que os atletas, as pessoas que se exercitam o tempo todo, elas vivem normalmente, com o seu metabolismo normal. O que você indica para quem sente que esse metabolismo muitas vezes está cada vez mais lento? Ou seja, ela faz a mesma quantidade de ginástica, ela come o mesmo tanto que ela comia, mas não consegue mais emagrecer como antes. Ela consegue emagrecer. O que acontece é que as pessoas, elas diminuem um pouco a atividade física e a ingesta, a alimentação pode aumentar. Porque às vezes a pessoa ela se alimenta em menos quantidade, mas com alimentos mais calóricos. Entendi. E o gasto energético é menor. Não, exatamente. Funciona como um banco, né? Se você deposita o dinheiro e não gasta, a sua conta vai engordar. É igual ao nosso corpo, não é? Não é, Gazu? Se a gente come, a gente não gasta, a gente vai engordar também. Exatamente, porque genética é soberana, sempre. E o metabolismo, ele também depende de genética, depende de idade, sexo, ele depende de alimentação, a nutrição. Mas se nós conseguirmos manter uma vida saudável, com alimentação, a atividade física hoje ela está sendo muito, inclusive, estimulada.
para que nós possamos viver saudável sempre, em qualquer idade. Hoje em dia, a gente também encontra, infelizmente, muito mais crianças obesas do que no passado. Sim. Talvez por essa falta de atividade. As crianças hoje em dia, elas são criadas dentro de apartamento. Né? Antigamente, a mãe dava um horário para a criança voltar para casa e a criança ficava na rua jogando bola, andando de skate, carrinho de rolemã, enfim, a dinâmica era outra. Sim, e a alimentação também era outra, porque hoje, com essa alimentação rápida, as mães, elas não têm tempo também de uma alimentação saudável. E a alimentação rápida, ela é mais prática. E as crianças também, elas não têm uma atividade física como havia antigamente. A criança não joga mais bola na rua, ela vai para a escola com um carro, ela não vai mais a pé. E os hábitos mudaram mesmo. Então, existem também as propagandas de alimentos. As crianças, elas querem se alimentar do que elas observam. Às vezes, a alimentação de casa é uma alimentação mais saudável, mas a alimentação, às vezes, da escola não é adequada. E essas crianças, elas sofrem as consequências. Porque a obesidade, ela tem uma base genética também. Mas, se você se alimentar de uma maneira adequada e praticar atividade física, dá para manter um peso saudável. O estresse também do dia a dia mexe muito com o metabolismo, não mexe, doutora? Na realidade, nós temos alguns hormônios de estresse. Quais são eles? Como agora nós ouvimos falar do cortisol, né? Que o doutor Jamal comentou. Exatamente. Os corticosteroides, eles são mesmo hormônios de estresse, tanto é que numa situação de estresse eles são liberados. Os hormônios, a adrenalina é muito frequente, é mais conhecida também, frente a uma situação de estresse. Mas esses hormônios, na realidade, eles fazem com que o açúcar no sangue aumenta. E a glicose, ela também é um produto de energia. Então, há uma compensação na realidade. Então, o estresse, ele não causa nem emagrecimento e nem aumento do peso. O estresse, existem sim esses hormônios, mas há assim, um equilíbrio no corpo frente a uma situação de estresse. E a relação de metabolismo com menopausa, por exemplo? O que muda após a menopausa? A menopausa, ela não é uma doença. A menopausa é um fenômeno normal que deve acontecer em todas as mulheres numa fase da vida. Diferente do homem, porque o homem não tem andropausa. A andropausa no homem é patológica, é doença. Se o homem ele entra num processo chamado de andropausa, precisa ser investigado aonde foi comprometido a sua saúde. Você é a favor de reposição hormonal para ambos os casos? Depende. No homem é mais complexo porque você precisa investigar quais as doenças que estão, ou a doença, ou medicamentos que estão envolvidos nessa chamada andropausa. Agora, a mulher, como a menopausa não é doença, claro que não teria remédio para um fenômeno que não é doença. Mas existem mulheres que têm muitos sintomas na menopausa. Esses sintomas é que podem ser tratados. E não a menopausa, porque a menopausa não se modifica. Os hormônios da menopausa, eles permanecem com ou sem tratamento. Mas é aquela coisa da história do calor que dá, da libido que muda completamente. Isso são sintomas da menopausa. E esses fenômenos, os calores, eles, aparentemente, os trabalhos atuais mostram que eles não são fenômenos hormonais, e sim que nós chamamos de vasomotores. Parece que são outros elementos que participam desses calores. Tanto é que tem mulher que ela usa o hormônio estradiol depois, quando ela entra em menopausa, os calores não melhoram, e outras mulheres melhoram. E se fosse só hormonal, todas melhorariam, e não é assim que nós observamos na clínica do dia a dia. E o metabolismo muda ou não?
Se essa mulher, ela continuar com uma alimentação, porque metabolismo envolve a respiração, envolve a nutrição, envolve síntese, porque nós temos catabolismo, anabolismo, o metabolismo ele é complexo, precisa haver o equilíbrio. Se ela continuar com atividade, uma alimentação normal, ela não vai engordar. Ela vai conseguir manter o peso. É que na menopausa existem muitos fatores, inclusive emocionais, porque a mulher na menopausa, se ela não trabalha, a aposentadoria é um mal também para a menopausa. Porque a mulher ativa, ela continua ativa para sempre, ela continua trabalhando. A menopausa, às vezes, quando a mulher permanece em casa, dá muita imagem de inutilidade, de que a vida já não é não tem tanta graça como antes. Exatamente. Então, o fato da interrupção da menstruação não quer dizer que ela ficou doente ou ela precisa parar de trabalhar. Ela tem que ter atividade, sim. Ela tem que levantar de manhã, ter uma atividade física, ela precisa ter uma atividade e outra coisa, ela precisa ter algo que se chama autoestima. Com certeza. A autoestima é fundamental em qualquer fase da nossa vida. Com certeza, independente do seu metabolismo estar acelerado ou não. Sim. Né? Adorei o bate-papo, gostei mesmo. Obrigada, viu, doutora Maria Ângela? Tá, nós é que agradecemos, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. O telefone da doutora Maria Ângela está aqui na tela, caso você queira conhecer mais o trabalho dela, endocrinologista. E o assunto de hoje foi metabolismo. Muito obrigada, sucesso para você. Tá, muito obrigada. Obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e já a gente volta para a aula de dança com Gazu. Segunda-feira é dia de remexer o esqueleto e acelerar o metabolismo, né, doutora? Sim. Muito bem. Já, logo após o intervalo.